Oi gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Vanessa e bem-vindos a mais um vídeo do canal Folheando História. Então, nesse vídeo eu vou falar pra vocês quais são as leituras que eu pretendo ler agora, quais são os livros que eu pretendo ler agora no mês de junho. O mês de maio não foi muito bom pra mim de leitura não, porque eu só consegui ler um livro e meio e alguns contos. Então foi um mês assim bem ruim de leitura, mas eu espero que eu consiga ler bastante agora no mês de junho. E eu montei uma TBR também um pouquinho maior do que eu costumo fazer, porque geralmente eu coloco 4 livros fixos para eu ler, né, que seria um livro por semana, e vou lendo e-books, vou lendo contos, né, durante essas semanas aí, de acordo com que eu vou terminando os livros, ou que eu vou intercalando os livros. Eu sempre, mas como livros fixos mesmo, eu coloco só 4, para poder não ter também aquela pressão da leitura, né, porque a gente sabe que quando a gente faz uma TBR enorme, a pressão por ler acaba se tornando ainda maior, né? Só que o que acontece? Como eu não li quase nada no mês passado, eu peguei os livros que eu não li no mês passado e joguei agora pro mês de junho. Então, o que me sobrou foram 3 livros, né? Porque eu só li um. E mais os 4 livros que eu separei agora, então uma TBR de 7 livros. Eu vou começar falando dos livros que eram para ser lido em maio, mas não necessariamente nas ordens que eu vou ler, né? Um que eu separei aqui é o livro A Espada, de Anthony Roald Anthony. Não sei como é que se pronuncia o nome desse autor. Nessa edição aqui da Arqueiro, não sei também se tem outra edição desse livro. Não sei muito sobre ele, não lembro muito sobre o que ele se trata. Eu só sei que ele é uma fantasia noir, né? Que eu não faço ideia do que significa noir, mas ele é uma fantasia noir. É uma literatura francesa, né? Acho que eu nunca li nada, nenhuma literatura francesa, acho que eu nunca li nada francês. Eu assisto bastante filmes, mas literatura eu nunca tinha lido nada não que eu me lembre. E eu não sei muito sobre esse livro não. Já tem um tempo que ele tá aqui, que eu comprei. Lembro que eu li a sinopse, que eu gostei, mas o que se trata a história exatamente, eu não sei. Mas se for bom, eu pretendo fazer uma resenha dele, porque é uma fantasia de volume único, que é quase uma raridade, se não uma raridade. Então, quando temos livros de fantasia unidade de um único livro, se for bom, a gente precisa indicar, né? Também pretendo ler Dom Casmurro, do Machado de Assis, nessa edição aqui da Príncipes, ou Príncipes. Nunca li nada do Machado de Assis, apesar de eu gostar de literatura clássica, né? Mas quando eu vou ler, eu acabo sempre lendo mais José de Alencar, né? Porque é o autor que eu mais gosto, então nunca li nada do Machado de Assis. Nem na época da escola, que tem muita gente que fala que leu na época da escola, mas que não se lembra muito da história, né? Porque leu obrigado, e literatura clássica, quando a gente está no ensino médio, é bem difícil, né? Mas escola pública, eu estudei em escola pública e por mais que os professores citem os livros, a gente nunca precisa ler, né? Então, nunca li nada de Machado de Assis e decidi começar por Dom Casmurro, que eu também não sei muito da história, eu só sei que é
que aqui tem um rapaz que acho que depois da morte da mulher, acho que é a morte da mulher dele, sim, ele passa a desconfiar de que ela tinha um caso com o melhor amigo dele e que possivelmente o filho dos dois possa ser desse melhor amigo, né? Eu acho que é isso, sim. Tomara que seja bom, né? Porque eu gosto de clássicos, então eu espero gostar bastante desse livro. Também quero ler A Corrente, de Adrian McCant, na edição da Record, né? Esse livro aqui é publicado pela Record. Ele é um thriller, né? E o que eu sei dessa história aqui é que a filha de uma mulher aqui é sequestrada e para ela ter essa filha de volta, ela precisa sequestrar outra criança, né? Basicamente isso é uma coisa tão simples, uma coisa tão fácil, dia a dia. Ali sequestra uma criança, além de pagar o resgate, tá? E a história se desenrola em cima dessa história, né? Parece ser muito boa. Tem uma frasezinha aqui do Stephen King, que eu esqueci como é que fala quando tem essas frases, essas citações assim, do Stephen King, que diz assim: esta história é incrivelmente original. Você não vai parar de pensar nela por muito tempo. E se o mestre falou, tá falado, né, gente? Espero que seja bom. Se for bom, também pretendo trazer uma resenha dele aqui. Agora vamos pros livros que eu separei pro mês de junho, né, respectivamente. Não em ordem do que eu lerei, né? Finalmente vou ler o conto da Aya, da Margaret Atwood, publicado pela Rocco. Foi um livro bastante hypado, né, uns tempos atrás, principalmente depois que saiu a série. Antes de sair a série, eu não sei se ele era hypado, porque eu não acompanhava esse mundo do Booktube ainda. Nem sabia que existia um Booktube, né, um universo pra isso, então não fazia ideia, mas depois que saiu a série, vi que o pessoal começou a falar, muita gente começou a ler, mas eu acabei não lendo naquela época, porque eu não sou muito fã de ler livros hypados no momento, porque acho que é uma enxurrada de informações sobre aquela história, sobre aquele livro, que chega a encher o saco, né, de tanto que você ouve sobre aquilo. Então, mesmo que a história seja interessante, que seja algo que eu vá querer ler, eu acabo deixando pra ler depois que acaba o hype, até porque não influencia muito a minha opinião, né, porque às vezes a gente tem um booktuber que a gente gosta e fala que não gosta do livro, e por mais que seja um livro que talvez a gente goste, a gente já acaba não gostando muito por causa, né, da influência do booktube. Então, pra não ter esse tipo de influência, eu prefiro sempre deixar pra ler depois, né? Porque aí eu sei que a minha opinião é a minha opinião. Ai. Também vou ler O Homem Invisível. Pretendo ler, né? E ler mesmo, a gente só pode dizer depois que leu, né? Mas pretendo ler também O Homem Invisível, do A.J. Wells, que é o meu autor queridinho, gente, de ficção científica. Dificilmente eu leio alguma coisa do A.J. Wells que eu não gosto. E eu espero muito também gostar desse livro. Também é um livro que eu não sei muito a respeito. Eu sei que é de um cara que se muda para uma cidade, que é um homem misterioso, que tá sempre coberto, dos pés à cabeça, acho que ninguém nunca viu a cara dele. E é basicamente isso que eu sei da história. Mas como eu tenho tendência a gostar das histórias do A.J. Wells, eu espero muito gostar desse livro, né? Porque a gente sabe que por mais que a gente ame o autor, ame a escrita dele, sempre tem um livro ou outro que a gente acaba não gostando, né?
E eu espero que não seja o caso do Homem Invisível, porque eu ainda quero continuar amando A.J. Wells. Também temos uma releitura, Sussurro, da Becca Fitzpatrick, né, da série Hush Hush, publicado pela Intrínseca. Esse é um livro bem antiguinho, né? Bem antiguinho mesmo. Eu lembro que eu li ele a primeira vez, acho que nem tem a data aqui, 2009. Eu lembro que eu li ele a primeira vez em 2011, 2012, estava no ensino médio. E eu lembro que eu gostei bastante da história, né? Porque estava essa época, assim, de gostar de fantasia, né? Aquela época que a gente, qualquer coisa, assim, de outro mundo, né? A gente gosta. E eu não lembro muito da história. Eu só sei que ela fala de um anjo caído. É basicamente isso que eu lembro. Mas eu lembro também que eu gostei bastante quando eu li. E tomara que eu continue gostando bastante, porque quando eu li a primeira vez, eu li ele emprestado da biblioteca da escola. E eu não sabia que ele era uma série, né? Depois que eu fui descobrir que ele é uma série. E eu espero gostar, porque eu quero ler os outros livros também. Mas se eu não gostar dele, eu não vou perder meu tempo lendo o restante dos livros, né? E por último, temos Anne de Green Gables. Nessa edição aqui da Ciranda Cultural. Que eu acho essas capas muito bonitas, gente. Muito bonitas. E também foi um livro que ficou bem falado, né? Depois de Anne Whitney, da série do Netflix, né? Que o pessoal voltou a falar bastante nesse livro, porque esse também é um livro bem antigo, mas eu acho que ele é mais famoso no Canadá, se eu não me engano. Essa autora aqui que eu nem vou, né, tentar pronunciar o nome, porque, desculpem, não sei falar. E parece ser uma história bem gostosinha. Eu não sei muito o que se trata, eu sei só que é uma garota que é adotada, né, pra ir trabalhar numa fazenda. É isso que eu sei. Mas ela parece ser uma história bem levinha, assim, de ler, bem gostosinha. Daqueles que a gente pega, assim, numa tarde de sábado, sabe? Que tá, assim, querendo descansar a cabeça. E você senta e só lê, sabe? Então, eu espero gostar muito. Então, são esses os livros que eu pretendo ler e eu espero, em nome de Jesus, conseguir ler esse mês. E se já leram algum desses livros, deixem aí nos comentários. Se tem indicações dos mesmos autores, né, de livros bons deles, indicações deles, vocês podem me dizer também, porque indicação de livro é sempre bom, né? A lista de desejos do leitor nunca para de crescer, né? Então, é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.